Queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus, queremos que alguém nos proclame a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, ano litúrgico B, ano de 2024. O amor se fez homem, e o homem, por amor e pelo amor, viveu a sua missão e entregou-se à morte de cruz, morte humilhante de cruz. Esta é a mensagem do Evangelho para nós neste dia. Primeira leitura, primeiro Evangelho, a única missa do ano que tem dois evangelhos, dois trechos do Evangelho, dois longos trechos. Primeiro, Marcos 11, 1 a 10. Nesse trecho, diz que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém montado em um burrinho. O burrinho é um animal de paz, é animal dos pobres, das crianças, é o animal do povo. O cavalo treinado, ele é violento, rápido, veloz, ele é usado para a guerra. Ter um carro de guerra, naquele tempo, era como ter hoje um tanque de guerra, equivale a um tanque de guerra hoje. Pois bem, os reis tinham muitos cavalos de guerra, muitos tanques de guerra. Pois bem, Jesus entrou em Jerusalém triunfalmente, montado num burrinho. E o povo jogava ramos no chão, ramos de oliveira e palmeiras. E jogava também os seus casacos, suas blusas, e cantavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, reino do nosso pai Davi. Esperavam que Jesus fosse se tornar rei como Davi, melhor do que Davi, é claro, mas não é isso, estavam enganados, mas o aclamaram como rei. Papa Bento nos ensina nos seus 3 livros sobre Jesus, Cristologia, que Jesus é esse povo que o aclamou o rei então em Jerusalém, não é o mesmo que o aclamou pedindo a sua morte. E o Bento tem razão, o Papa Bento tem razão. Pois bem, vamos ao longo evangelho de hoje, não ouvi-lo, mas pensar algumas coisas importantes deste evangelho. Primeiro, capítulo 14, versículo 53. Os sumos sacerdotes perguntaram a Jesus: Tu és o Filho de Deus? Estavam com inveja. Assim falavam os soldados que ele tinha falado. E os guardas disseram, no capítulo 14, 58, ouvimos ele dizer, vou destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Esse templo que gastou 46 anos para ser construído. Pois bem, os sumos sacerdotes perguntam a Jesus, que ficou calado: Tu és o Filho de Deus? Nada tens a responder aos que estão contra ti? E Jesus não disse nada. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos insistiram: Tu és o Messias? Jesus diz: Eu sou. Eu sou o Filho de Deus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Marcos capítulo 14, versículo 62. E o sumo sacerdote disse, quando ele disse que é o Filho de Deus, eles dizem, não precisa de mais nada, não precisa de mais testemunho. Blasfêmia!
Que vos parece ainda? E todos julgaram: ele é réu de morte. Está lá em Marcos capítulo 14, versículos 63 a 64. Pois bem, depois veio os zombadores. Pedro nega Jesus, dizendo que não conhece tal homem. O galo canta uma vez, o galo canta duas vezes, e Pedro se lembra que Jesus havia o alertado. A criada volta a insistir: eu te conheço esse homem. Pedro diz: eu não sei o que você está falando, não entendo o que você está falando. Assim foi. Passou o primeiro dia do julgamento. Na manhã do dia seguinte, estamos em Marcos 15, versículo 1, os sumos sacerdotes e os anciãos entregaram Jesus ao sinédrio, também chamado pretório. Equivale ao nosso Senado. Levaram Cristo amarrado, diz a palavra, 15, versículo 1, amarrado, e o entregaram a Pilatos para um outro interrogatório. Podemos chamar, passou a CPI dos sumos sacerdotes, agora é a CPI de Pilatos. E Pilatos o pergunta: não serei Deus, mas tu és rei? E Jesus direto diz: tu o dizes. O sumo sacerdote faziam muitas acusações e Pilatos não acreditou. Interrogou ele: fala, estão te acusando, você não defende? E no capítulo 15, versículo 8, outra multidão, pediu a Pilatos que fizesse como de costume, soltasse um dos presos. E pediram a multidão e os sumos sacerdotes, o povo ali presente, que não é o povo da entrada em Jerusalém, pediram que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. Lá no capítulo 15, versículo 10, Pilatos diz que Pilatos sabia que o sumo sacerdote o entregava a Jesus por inveja. O sumo sacerdote instigaram a pedir a liberdade, o povo a pedir a liberdade de Barrabás. Está aí na palavra. E assim, Pilatos entregou Jesus. E ele caminha para o Gólgota, também chamado Calvário, ou lugar da caveira. Jesus levou a sua cruz rumo ao Calvário. Os que passavam o insultavam, dizendo: tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, está preso? Os sumos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele. Salvou a outros? Salve a si mesmo, se és o Messias, o Filho de Deus. Deu meio-dia. Marcos 15, versículos 33 a 34. Deu meio-dia, escuridão em toda a terra, até às 15 horas. Nesta hora, Jesus deu um forte grito e expirou. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele falou na língua materna, na língua aramaica. E pensavam que eles estavam chamando Elias. Mas ele estava falando Eloi, em aramaico é Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Deram-lhe vinagre. Jesus morreu. O oficial do exército que viu Cristo morrendo disse: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, aí nós temos brevemente o evangelho deste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Da Paixão do Senhor.
Os sumos sacerdotes pediram a morte de Jesus. Pilatos omitiu exercer o seu poder a favor de Jesus, sabendo que ele era inocente. O povo, instruído pelos sumos sacerdotes, mestres, doutores da lei, pediram a morte de Jesus. E Pilatos mandou matar Jesus. Mas este oficial, diz que é um oficial do exército, não é um qualquer, um oficial. Viu Jesus morrer e disse: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda esta graça de sermos pessoas capazes de ver Jesus, ver no homem que morre, que sofre injustamente hoje, ver nele Jesus. Se nós vermos nos sofredores do mundo de hoje, nos excluídos, nos desvalidos, nos invisíveis, nós estaremos ver neles Jesus. Nós somos capazes de ver também o Jesus triunfante, glorioso, que entra em Jerusalém triunfalmente e sobe aos céus ao terceiro dia, mas continua presente nos nossos corações, nos inspirando a boas obras, a fazer com que o reino progrida, o reino que é invisível também, como semente de mostarda, esse reino invisível possa crescer entre nós e levar a todos a alegria, o amor, a paz de Jesus, que só Jesus pode dar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.